Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje o meu convidado especial é o Marcelo da Nova Harmonia, que vai falar sobre desenvolvimento da cidade, de um bairro. E eu quero que vocês conheçam ele, porque ele está aqui em Teresina, eles são de Goiânia, e ele vai falar sobre o que acontece quando eles resolvem desenvolver uma cidade. Marcelo, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Olá, Rosângela, bom dia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. O tema é gostoso, é o que eu mais gosto de fazer, que é falar do que a gente faz, né? De como que a gente faz, de levar harmonia, de construir bairros e mexer, né? Na vida das pessoas, construindo um lugar melhor para elas viverem, né? Então, vai ser um prazer bater esse papo aqui com você. Primeiro, eu quero saber por que Teresina, por que resolveram desenvolver bairros em Teresina e por que escolheram aqui a nossa cidade? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, me encantei com a cidade, com o calor da cidade, no bom sentido, não da temperatura tão quente, mas de como a energia aqui era boa. A gente mapeou algumas cidades no Brasil, onde a gente viu um potencial de desenvolvimento, comparando aquilo que a gente faz com infraestrutura urbana de muita qualidade em relação ao que tem na cidade. E a gente recebeu algumas áreas e, dentre elas, quando chegamos aqui no lançamento do Reserva das Flores, ali do lado em Timon, depois do Vila Imperial. Mas, mais do que isso, a gente viu uma cidade pujante, uma cidade que é um centro de referência para o interior, né, do Nordeste, e que centro de referência em educação, centro de referência em comércio, centro de referência em saúde muito forte, e que tinha a capacidade de ter um desenvolvimento urbano de qualidade, com oportunidade para a gente trazer o nosso conceito de bairro planejado para a cidade. Então, Teresina está dentro foi a primeira cidade do Nordeste bem forte, e hoje é a nossa sede regional no Nordeste, né? Fizemos uma sede nova bem bacana aqui, exatamente para daqui ser o centro das nossas ações aqui na região. Marcelo, o nosso podcast, assim, a gente busca entender a questão da casa, onde construir, como começar. O nosso foco principal aqui é justamente entender como você pensa, como vai ser a casa do nosso cliente ou do seu cliente, como é que você pensa isso quando vai desenvolver, de onde parte o primeiro momento da escolha de um bairro. Vamos lá, eu adoro uma frase que a gente mora no Brasil, a gente é brasileiro, né? Moro em Goiânia, Goiás, mas quem é daqui, teresinense, piauiense, na cidade a gente mora, mas é no bairro que a gente vive. A partir do que é viver em um bairro, né? Vamos lá, vamos voltar lá na concepção do projeto. Um bairro, ele tem que ser um lugar super agradável, onde as pessoas possam viver, mas é viver com qualidade. Para mim, é incoerente demais a pessoa ter que pegar um carro para sair para fazer caminhada, né? As coisas não se conversam. Então, no bairro dela tem que ter uma pista de caminhada, tem que ter área de lazer, tem que ter área de comércio, serviços e tudo mais. Porque ele tem todo esse ecossistema nesse bairro, a casa dele vai estar inserido num local onde ele vai se deslocar menos e vai ter mais tempo, mais qualidade de vida. Fazer infraestrutura urbana de qualidade, fazer rede de drenagem para que não tenha problema na época de chuvas, elevar a qualidade de vida. E aí, em cada lote dentro desse bairro, ali está o sonho de cada um. Então, o que eu mais amo na vida é ver a família ir lá olhar o seu lote. Que aí eles olham a posição do sol, ele dá os passos na frente do lote para ver se a medida é aquela. A primeira coisa que as pessoas fazem, eles plantam uma árvore, e aí aquela árvore ela vai dar sombra para casa, mas é a sombra para o vizinho, e aí começa a criar essa comunidade. Então, e ver o desenvolvimento desse bairro ao longo do tempo, né? Ver os sonhos se construindo, as famílias ali projetando, e aí começam as construções, etc. E aí você ver toda essa história. Então, assim, é muito realizador, realmente, a gente poder entregar a cada um o seu lugar no mundo, né? O sonho de morar bem começa ali, pela escolha do lote. Na verdade, você está escolhendo o lugar que você vai viver, né? É muito mais do que um espaço e alguns metros quadrados.
Você está escolhendo o local que você vai viver. É a partir dali que você vai levar seu filho na escola, que você vai tocar toda a sua vida, né? Então, é muito legal isso. E aí, voltando na tua pergunta lá atrás, como é que a gente concebe isso? As nossas reuniões são muito legais. A gente senta um monte de gente, é projetista, arquiteto, urbanista, os engenheiros, né, para falar de drenagem, para falar de projetos de rede de água, esgoto, áreas de lazer, como é que vai ser o bairro, as entradas. A gente cria um bairro planejado aberto, mas que ele tenha uma concepção de ser um bairro quase que com uma comunidade única. Enfim, tudo isso é colocado na mesa e rabisca para cá, rabisca para lá, para a gente chegar num melhor modelo urbanístico, né? Onde, por exemplo, exista uma via comercial única dentro do bairro e nas ruas, onde as pessoas vão viver ali, as zonas mais residenciais, seja mais tranquilo. Eu não quero que fique passando carro na porta da casa das pessoas o tempo inteiro. Só tem que entrar naquela rua o morador daquela região. Então, tudo isso dá para conceber na hora do projeto, porque é nessa hora que você vai projetar como que aquele bairro vai ser daqui 10, 15, 20 anos, como que as pessoas vão viver ali, como que elas vão circular ali, onde que vai ser a zona de comércio, a zona de lazer, para que haja uma unicidade bacana, uma coisa legal, e cada um tenha seu lugar no mundo ali, seu projetinho da sua casa, né? E então, deixa eu te falar, agora você falando aí, eu viajei, falando, comentando, porque eu comecei vendendo lotes. E nessa viagem que eu fiz enquanto você estava falando, eu já estou aqui olhando, lembrando, eu lembrei que o meu primeiro investimento em imóveis foi em lotes. Eu comecei como corretora lá atrás e eu resolvi trabalhar com loteamento. E lá eu comprei 2 lotes. Eu pensei, eu acho que eu quero morar aqui, mas eu não sabia, eu queria investir. E aí eu olhei lá, eu rodei o bairro, o loteamento, antes de começar as vendas, e eu escolhi 2 lotes. Eu digo, eu vou comprar esses 2 lotes aqui, porque caso eu não venha a vender, eu vou morar aqui. E aí eu resolvi vender esse lote. Entrou, na verdade, para mim como um investimento, para poder fazer um upgrade e comprar um apartamento. Então, ele entrou como investimento. Mas, no momento que você comentou que a gente olha e sonha, é justamente isso que a gente quer mexer. Porque o sonho é o sonho do bairro, o sonho da moradia, onde meu filho vai estudar, onde eu vou caminhar, onde eu vou para o salão de cabeleireiro, onde é que está o supermercado. Isso tudo faz parte de um dia a dia, de uma família, de uma casa, de uma experiência de vida. Então, eu acho super importante quando você, como incorporador, você como, digamos, planejador de um bairro, você está pensando em todo o entorno. Hoje, a gente pensa assim, eu queria muito viver o que eu vivia há 40 anos, quando era criança, lá na minha cidade, no meu bairro, tomar banho de chuva, segurança. Como é que vocês pensam isso? Você falou de drenagem. Ótimo, eu entendi que vocês... Eu conheço vocês de perto, eu sei que tem lá drenagem, tem todo um pensamento de entrada, saída, questão de segurança. Me fala mais sobre essa questão da segurança, porque é uma das coisas que é um grande impeditivo hoje da gente morar em alguns lugares, justamente por causa da segurança. Como é que vocês pensam isso? Que legal essa história da vida ter começado lá com investimento em um lote. Quem? Só para complementar sobre isso, esse dia eu estava conversando com um amigo e ele... Marcelo, minha filha passou para medicina. Graças a Deus, tem 20 anos atrás eu comprei 2 lotes agora, porque ela passou numa particular e precisava. E aí esse investimento lá de trás vai ser a base para fazer o pagamento. Então, são essas coisas que lá na frente a gente colhe, né? Daquilo que a gente planta lá atrás. Sobre essa pergunta sua, né, de como que é concebido o projeto e toda essa questão da segurança, a cidade é o seguinte... A cidade não foi feita para ser uma clausura, somente muros. A gente precisa conectar. As pessoas precisam ir no salão, as pessoas precisam ir na mercearia, precisam ir na farmácia, no pet shop,
na loteria, enfim. São N os serviços, né? No bar, no restaurante, são N os serviços que as pessoas precisam ter na rua, né? Que se a cidade fosse feita só de muros, a gente ia voltar lá para os burgos, né? Para o feudalismo. Na verdade, o nascimento da cidade surge exatamente dessa necessidade de troca. Eu vou ao médico, e é o médico que compra do supermercado, o supermercado faz isso, e essa cadeia é essa troca que existe na cidade. E aí, como é que a gente concebe, a gente faz isso ser de uma forma integrada com a cidade? Porque quanto mais integrado, mais movimentado, as entradas e saídas serem, em que pese o bairro ser aberto, a gente concebe o projeto para que ele tenha uma ou duas só entradas e saídas, porque isso vai dar uma certa blindada no processo, sem ser necessariamente um muro, uma cerca, uma portaria com restrição de acesso, mas a pessoa está entrando num bairro diferenciado, está entrando num local especial. E aí, desde cuidar do bairro, cuidar da manutenção, fazer a poda das quadras, deixar a iluminação bem cuidada, enfim, cuidar do bairro cuidar dos clientes, mas cuidar principalmente para que ali seja um ambiente, né, mais tranquilo, mais seguro e melhor de se viver. Então, tudo isso é concebido lá, mais uma vez, na execução do projeto, para que a gente tenha um bairro integrado, aberto, onde as pessoas façam suas trocas, tenham seu convívio do dia a dia, mas pensado para que haja uma exclusividade dentro do bairro, para que ali seja um espaço, vamos dizer, um pouco mais controlado, né? E pensam também no paisagismo? Vocês pensam... Porque, assim, quando eu volto... Quando eu lembro de um bairro, eu lembro das avenidas, eu lembro, eu tenho acesso, e eu lembro também que a gente sai aqui do centro, sai do apartamento para ter paisagismo, jardim. É o que arremete à felicidade, né? Aquela casa, aquela grama, aquele jardim. Nesse caso, vocês pensam nesses detalhes? Como é que se dá isso? Sim, por exemplo, a gente tem um projeto aqui em Teresina, no Reserva dos Babassus. Eu sou apaixonado nele por toda a integração que ele tem com áreas verdes e com o paisagismo. O projeto de paisagismo desse empreendimento é do Guilherme Takeda, que é uma das referências no Brasil em paisagismo urbano, né? Então, ele veio, estudou toda a flora aqui, aquilo que é adaptado ao clima da região. A gente, por exemplo, já começou ali fazendo uma rua toda já arborizada, com os ipês bem lindos, um parque na horizontal, integrado com áreas de Cooper, enfim. Isso vocês pensaram todos nesses detalhes? Mas pensa em todos os detalhes. A gente fez agora uma ação super bacana em um outro empreendimento, onde a gente convidou os moradores para ir plantar uma árvore na porta da... Cada um plantar isso aqui em Teresina? A gente fez em Teresina e agora estamos fazendo em São Mateus, no Espírito Santo. Então, convidar a pessoa para plantar a sua árvore na porta da sua casa, né? Eu acho que é um gesto simbólico, é um gesto de cada um plantar uma sementinha para fazer um bairro arborizado, para fazer um bairro melhor de se viver, né? Mais fresco. A gente pensar em todos esses detalhes, porque realmente é isso que faz diferença. Então, assim, as áreas verdes serem integradas, a gente usar a área verde, que é determinação legal, mas fazer dela um espaço de convivência, né? Fazendo as pistas de caminhada ali ao lado, para que as pessoas tenham realmente o prazer. O que faz a pessoa realmente, o sonho do brasileiro, o brasileiro ama viver em casa. 80% da população brasileira Deixa eu te falar um dado. Então, eles amam morar em casa e o que eles querem? Eles querem verde, eles querem ter uma grama para pisar, querem andar descalço, querem ser felizes no lugar que eles moram, né? E deixa eu te falar um dado. Na pandemia, a procura por casas aumentou bastante, muito. E, assim, na pandemia, as pessoas se viram mais morando em casa, o pé no chão, por isso que explodiu, inclusive a nossa profissão, a minha profissão o nosso mercado imobiliário, ele cresceu muito justamente pelo desejo, essa ideia da casa, essa ideia de estar, digamos, a casa é protagonista. É por isso que, desde o momento que eu pensei no podcast Cantos em Cantos, eu pensei, a casa hoje, ela é protagonista das nossas vidas. Então, como não pensar no bairro? Porque a casa, ela, como você falou, você tem que primeiro pensar onde ela está inserida. Porque você vai conviver naquele espaço todo, você tem que ter toda essa visão
que às vezes a pessoa não pensa, né? Muitas vezes, não, eu me apaixonei pela casa e não pensa no entorno. Então, é muito interessante entender como funciona você que está buscando entregar isso no seu loteamento, pensando justamente na segurança, no paisagismo, na questão das águas, né? Da questão de você ter uma secagem rápida das ruas, né? Então, isso é importante porque Teresina tem um problema sério, né, com isso. Então, é super importante ter uma empresa que pensa dessa forma. Então, me fala mais sobre qual outra coisa que está faltando que a gente não falou aí, que eu fiquei curiosa. Qual foi? Me fala. Então, você discorrendo aí sobre isso, me veio assim, teve uma vez que eu estava aqui em Teresina, caiu um dilúvio daqueles, né? Daí eu falei, nossa, gente, eu tenho que correr lá para o empreendimento para ver como está a situação. Cheguei lá, parecia que eu estava em outra cidade, né? Tudo tranquilo, tudo devidamente direcionado para as galerias de águas pluviais, para as bacias de detenção, e essa água vai embora. Isso é qualidade de vida na porta de casa das pessoas, né? É conceber tudo aquilo que a pessoa vai ter de melhor de infraestrutura. Eu digo, a gente faz a matéria-prima do mercado imobiliário, que é o lote. A partir do lote, vai ser ter a casa, vai ser ter o comércio, você vai ter prédios, você vai ter serviços, vai ter advogado, contador, imobiliária, enfim, uma série de coisas. Mas isso precisa estar num bairro com uma infraestrutura decente, muito boa, para que isso seja perene. Eu falo muito daquilo que as pessoas, que a gente faz muito bem feito, as pessoas acabam não vendo, porque fica enterrado. Mas é isso que vai dar a perenidade e a estrutura para esse bairro ter uma vida tranquila, uma vida sem percalços para o cliente, né? Para o nosso consumidor final. Porque, gente, eu falo, nossa missão é grandiosa, porque a partir daquele muro que a pessoa entra para dentro da sua casa, é o espaço dela, mas ela vive numa cidade onde ela convive com todo o resto. E esse ambiente onde ela está tem que ser um ambiente legal, tem que ser bem feito, tem que ser pensado em todos os detalhes para que seja um lugar. E aí, sim, ele faça da rua a extensão da sua casa. A partir do momento que ele olha para o bairro e cuida da grama da frente da sua casa e não joga lixo ali na frente, o vizinho vai fazer o mesmo e aí você cria uma comunidade muito melhor. Olha que tu falou uma coisa importante. Antes de falar dessa coisa que eu vou conversar agora, nós temos aí a área de convivência, que é a área de lazer, que é super importante. E aí você tocou num ponto. Quem faz o bairro são os moradores, são as pessoas. Então, aí você falando aí, eu lembrei de uma história em Nova York, que a gente vai mudar aqui justamente para uma área muito mais urbana, a cidade mais cosmopolita do mundo é Nova York. E lá em 80, eu ouvi um documentário, e nos anos 80, tinha muita, digamos, insegurança, muitos assaltos, muitas mortes, ali no entorno do Central Park. E nas praças, nas ruas de Nova York, ali estava muito, digamos, com falta de segurança, muito crime, muita criminalidade. E o que foi que eles fizeram? Os próprios moradores, eles tomaram conta ali do bairro de Manhattan, do bairro que ele estava inserido ali dentro de Manhattan, da região, da rua, da praça. E eles começaram a ter reuniões ali naquelas ruas para justamente cuidar da praça, porque lá não tem quintal, né? Você acha que você já foi em Nova York? Exato. O quintal de Nova York são as praças, são as ruas. E você tá lá, você vai para a rua, você tem criminalidade. Então, as pessoas ficavam presas dentro das casas. E o que aconteceu? Junto com a iniciativa privada, começaram a fazer essa coisa de cuidar da plantinha, de cuidar da área externa. E aí, depois veio a iniciativa pública e tomou conta e fizeram uma força-tarefa e mudaram todo o entorno, porque quem conheceu Nova York nos anos 80 sabe que era uma criminalidade incrível, terrível.
E aí, você falando aqui que a pessoa toma conta do bairro, quando você se importa, o vizinho se importa, todo mundo se importa, você muda o ambiente. E quando você muda o ambiente, aí eu vou falar do que eu conheço, você muda a valorização daquela região. Eu mesmo, quando eu vou apresentar ou um imóvel, ou fazer algum negócio, a gente fala do entorno. E quando a empresa melhora o entorno, melhora a vida da pessoa que está indo, e se a pessoa que está indo, ela está se importando, juntando, fazendo uma comunidade, esse bairro ele se torna valorizado e muda completamente a vida das pessoas que vivem ali. Perfeito. Tem uma teoria que chama teoria das janelas quebradas. Se você passar num imóvel lá e ele tiver uma frente de vidro e quebrar uma janela. No outro dia ninguém arrumou, outra janela está quebrada. Passou um mês, tem 6, 8, 10 janelas quebradas, aquele imóvel toma cara de abandonado e ele vai se perder, ele vai desvalorizar. Se no primeiro dia que quebrou aquela primeira janela, alguém vai lá e arruma, é difícil que outra janela se quebre. E se essa outra janela se quebrar, alguém vai lá arrumar, demora mais. Então, se a gente cuidar todos os dias da porta da nossa casa, né, fazer o quintal da nossa casa, que é o caso de Nova York, essa rua, essa extensão, isso vai gerar uma valorização, porque vai gerar uma comunidade muito mais legal. Então, quando a gente concebe as coisas, a gente tem que pensar assim, num desenvolvimento de 10, 15, 20, 30 anos, para que as pessoas realmente vivam melhor. Quantas histórias de vida vão nascer e crescer ali, né? Quantas famílias vão realizar seu sonho de ter o seu lugarzinho no mundo, de ter seu espaço. Então, essa missão que a gente tem de fazer isso é desafiadora, mas é gostosa demais, porque eu acordo todo dia feliz de fazer isso, porque é muito gostoso. Quem ama o mercado imobiliário entende isso, quem gosta. Agora, quem ama também o seu lar também entende isso. Aí você me falando aí, você me veio a lembrança que você comentou. A gente plantou a árvore e aí veio uma coisa que eu estou no mercado, eu estou o tempo todo, eu tenho 28 anos de mercado. Então, isso me deu muita experiência porque eu convivi muito com pessoas, que estão nas suas casas, que estão inseridos. E aí eu vou avaliar um imóvel, muitas vezes, eu faço uma avaliação. O cliente chega lá e diz, olha, Rosângela, me faz uma avaliação. E aí, quando eu vou fazer a avaliação, ele fala justamente isso aqui, olha, essa árvore eu comprei, eu plantei. Essa parede, esse piso, eu trouxe esse revestimento lá da Itália. Eu trouxe esse piso de tal lugar. E aí... Olha só, a árvore também está inserida, está na valorização. Claro. E aí, isso tudo, ele vai me contando, existe um preço ali emocional. A gente chama o preço, que tem 3, 4 preços aí. Tem um preço que vale, tem um preço emocional ali, o preço que a pessoa, digamos, está ali desde o começo, desde o momento da compra. Aí ela me conta, eu comprei tanto saco de cimento. Ela conta em história, eu já sei que ela tem um apego àquele imóvel. Começa com a árvore, depois com quantidade de cimento, depois o revestimento que ela trouxe de fora. Isso tudo tem um valor. E aí tem o outro valor, que é o valor de pedida. Termina que o mercado imobiliário ele é muito isso. E o que vale mesmo é o valor que o mercado paga, na verdade. E como agora, voltando, como é que você precifica, como é que você valoriza uma região? Porque eu sei que vocês entraram aqui por Timon, começaram ali em Timon, depois vieram para a Zona Leste, na extensão da João 23, e agora estão aqui do lado do Aldebaran. São momentos diferentes, são loteamentos abertos, só que tem o Babassus, que é um loteamento que parece fechado, que vocês deixaram, inclusive, os babassus ali, como foi, me fala da concepção, o que vocês pensam ali, e, de repente, a gente sente um cheirinho ali de outro perfil, um outro status desse cliente. Acho que você sabe muito da nossa história e conhece ela aqui em Teresina, e realmente agora a gente está nessa fase do Reserva dos Babassus, como eu disse, um projeto que eu sou apaixonado. E eu vejo, assim, um novo centro daquela região, né? A gente tem uma vizinhança já super consolidada, tem o Aldebaran, tem agora o Verana, tem o Petrópolis, uma série de condomínios, são 38 condomínios fechados a partir ali da região do Zoo, da Federal para frente.
um monte de gente que precisa de um novo centro, que precisa de comércio, que precisa de infraestrutura de qualidade, que precisa de restaurante, que precisa de bar, que precisa de espetinho, de comida boa, de farmácia, etc. E as pessoas cada vez mais estão atentas à qualidade de vida, a tempo de deslocamento e tudo. Então, a cidade, nessa dinâmica urbano-social, ela vai criando seus novos centros. E eu tenho certeza que o Babassus vai ser um novo centro daquela região da Zona Leste de Teresina. Então, a gente está nos vetores de crescimento da cidade, né? A gente foi para João 23, estamos na Kennedy e aquela área de Timon, que é super integrada ali com a ponte. Então, localização a gente não pode inventar, né? Quando a gente foi lançar o Babassus, um colega seu do mercado imobiliário resumiu: vocês já nascem com endereço, né? Então, quando a gente nasce com endereço, quando a gente não inventa a localização, quando a gente faz um bairro realmente que pensado para ser um vetor de crescimento da região, é o principal. E aí a precificação, ela acontece. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas comprarem bem, com condições de pagamento. Eu não quero falar de venda aqui, mas assim, dá a oportunidade da pessoa poder acessar o seu imóvel. Essa é a nossa missão de proporcionar com uma parcela que caiba no bolso das pessoas para que elas possam realmente acessar o imóvel. Porque a partir do momento que ela compra o imóvel, aquilo é sagrado para a pessoa, é sagrado para a família. A casa, o lar é a base da família. Isso é muito importante, porque né, a gente... Quantas histórias você já deve ter ouvido na sua vida, nos seus 28 anos? E essas famílias, é lá que elas tomam café, almoça, janta, é ali que é a entrega. Então, cara, é muito legal poder trabalhar num mercado onde as famílias vão realizar o seu sonho, que é de morar bem. No Babassus, assim, Teresina, ela tem duas características, né? Com relação a árvores nativas. E eu entendi que vocês deixaram muita árvore nativa porque existe também um time, né? De você fazer um transplante de uma árvore, dela ficar madura, né? Isso. E vocês terminam planejando isso, aproveitando essa natureza, inserindo isso. Vocês também gostam de fazer? Acham importante? Com certeza. O projeto Babassus, ele foi todo concebido para manter, são mais de 90 mil metros quadrados de áreas verdes, e ao invés da gente centralizar esta área numa única região, a gente deixou ela todo num veio central. Então, de onde você estiver no Babassus, você vai estar próximo do verde. E o Babassus é uma planta maravilhosa, é uma planta riquíssima desde o óleo, de tantas coisas boas que ele nos traz, e a própria beleza, né? A planta maravilhosa. Então, o nome também, a gente pensa em cada coisa. Por exemplo, o Reserva dos Babassus, pela flora ali da região. Mas te contar uma história, por exemplo, o Reserva das Flores em Timon, antes Timon chamava Flores. Então, a gente vai atrás de cada coisa assim para pensar o nome do bairro, para pensar, né, algo que realmente remeta a uma coisa que seja legal das pessoas viverem, né? Eu acho interessante uma coisa, a gente gosta de americanizar os empreendimentos, botar um nome diferente, porque dá um ar de... aumenta o ticket, né? Aumenta o valor do imóvel, só em botar lá um nome francês, um nome italiano, e vocês vieram com o nome... digamos, deixando regionalismo. Isso aí é uma característica que vocês acham importante. Eu, particularmente, eu olho isso como a gente até se reconhecer, porque o Piauí, às vezes, a gente não tem vou falar assim, uma autoestima boa. O piauiense, ele valoriza mais justamente o nome em inglês, ele valoriza mais o que é de fora. É uma característica nossa, a gente valoriza mais do que é dos outros. E aí eu vejo assim, vocês são de fora, são de Goiânia, chegam, vamos colocar esse nome. Eu achei interessante porque isso aí vai trazendo, sabe o quê? Vai trazendo um regionalismo, porque eu sinto falta disso no Piauí. Eu sinto falta desse regionalismo. A gente vai para Pernambuco, as pessoas vão lá e elas falam da sua cultura.
cultura. Você vai no Ceará, o cearense tem uma cultura assim muito arraigada. Você vai nas outras capitais e o Piauí é meio assim, meio que a gente não carrega a bandeira, digamos. O nosso forte aqui é, digamos, a cultura do vaqueiro. Mas a gente não tem essa cultura do vaqueiro, a gente não valoriza essa cultura do vaqueiro. Eu tive lá em Fortaleza semana atrasada, e aí na frente de uma farmácia, eu não sei exatamente, eu acho, não lembro o nome da farmácia, mas deixa para lá. Mas tinha lá digamos, jumento, um outro animal que remete lá à cidade, e aí valorizando justamente o Nordeste, falando da cultura do Estado. Eu acho super importante quando você utiliza a cultura para lançar um empreendimento. Isso eu estou falando em geral, a todos os que, digamos, lançam empreendimento. Eu, quando sugiro, porque eu presto também consultoria, e aí eu sugiro, gente, vamos botar uma coisa mais regional. Porque, vamos lá, um apartamento chamado Babassus não combina, né? Combina lá sei lá, um Paul Cézanne, um Van Damme, combina um apartamento com ticket alto, mas um loteamento ou um bairro, eu acho que a característica tem que ser muito regional. E assim, eu acho bem legal o que vocês fizeram. Nós estamos já em 9 estados do Brasil. E o que eu mais gosto é de ir para o estado e conversar com as pessoas, entender a dinâmica da região, comer bem, né? Sentir esse regionalismo, as características culturais, etc. E realmente aqui em Teresina, primeiro, vocês são espetaculares, uma cidade maravilhosa, de gente muito boa, de gente muito inteligente, né? O piauiense conhecido por ser passar em todos os concursos no Brasil, né? Com essa educação, medicina, espetacular. Então, essa coisa boa do Piauí a gente tem que realmente valorizar, preservar, né? Ontem recebi de presente um conjuntinho de xícaras bem delicado, assim, lá com as pinturas rupestres. Eu adoro. Né? Sabe, são coisas Serra da Capivara. São coisas tão bacanas, são coisas tão marcantes, sabe? Eu nunca mais vou esquecer que no Piauí tem tanta coisa bonita. Eu tô doido para ir conhecer. Então, vale a pena, tem que ir logo, porque eu adoro. Então, porque no final a gente é feito de gente de quem nós, né, da nossa cultura. Então a gente tem que trazer que valorizar isso, né? Eu tenho que falar a linguagem. A gente vai fazer um lançamento de um produto, a gente adapta muito com trazer um personagem local para trazer essa característica regionalizar, da língua, né, Marcelo? Eu tenho que falar a língua de quem vai viver naquele lugar. Não adianta eu querer impor uma situação. Então esse nome específico do Babassus, ele foi super privilegiado e ele é maravilhoso. A gente, por exemplo, fez uma cortesia, os clientes compravam, ganhavam ali um kit com todos os coisas derivadas somente de Babassus. Então, são coisas assim que vão marcando a experiência do cliente, né? O cheiro, o local e tudo mais, para que seja uma coisa legal. E você falando aí de cultura, a gente comentando essa história de valorizar, é uma coisa que eu busco muito e eu estou falando isso justamente para a gente valorizar a nossa cultura. Teve um episódio que eu estava viajando para Pernambuco. Meu esposo morou lá um período. E aí eu estava no restaurante. Nesse restaurante, estava tocando um forró. Só que era um forró que eu não gostava. Eu falei, eu queria, na verdade, que ele mudasse a música. E aí eu chamei o garçom, vem aqui. Aí eu falei assim, tem como você mudar essa música? Mas eu estava falando para mudar a música de um estilo para o outro. Aí ele trocou. Ele trocou um forró por outro forró. Uma banda por outra banda. Então, assim, é mais ou menos, a cultura está tão inserida que ele nem sabe o que é outra música. Ele disse, tem como você trocar a música? Aí ele trocou, mas trocou por outra banda. Então, quer dizer o quê? Que a cultura está tão inserida que ele não entende que tem outra música. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer nesses próximos empreendimentos que vocês lançarem, procurarem realmente buscar essa cultura nossa, inserir, para que justamente nós viemos a valorizar mais e dar esse gostinho para quem vai morar, para quem vai levar esse nome para dentro das suas casas. E falando em casa,
Tem alguma outra coisa assim que vocês pensam aqui para o Piauí? Tem alguma novidade? O que vocês pensam para o nosso estado? Então, Piauí, como eu disse lá no início, é um local onde a gente tem muito carinho com a cidade, com a região. A gente tem novos projetos que a gente vai desenvolver aqui para Teresina, porque o mais difícil, a primeira fase, né, o loteamento, ele durante muitos anos, ele foi até mal visto. Por quê? Porque muita gente não entregou aquilo que prometia, não fez bem feito, deu problema para o cliente, etc. Então, a gente veio com esse propósito de fazer muito bem feito e entregar ao cliente o que há de melhor em infraestrutura urbana. E a partir do momento que você quebra essa barreira de entrada e faz bem feito, você se torna referência, né? Eu tenho a tranquilidade hoje de trabalhar numa empresa onde a gente é referência em bairros planejados com infraestrutura de qualidade em Teresina. Então, para os próximos projetos, ainda será mais fácil e eu tenho um respaldo de marca que nos ajuda a olhar isso. Então, a gente olha com muito carinho para Teresina, temos coisas por vir aí, porque esse mercado aqui é gigante, as famílias vão crescendo, a cidade vai se expandindo e ela precisa crescer ordenada, ela precisa crescer planejada, ela precisa crescer bem feita. Então, que a gente ajude, né, naquilo de criar essa expansão urbana estruturada, fazendo um negócio que seja realmente bom para todos, porque tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para você que vai vender, tem que ser bom para a gente que vai fazer, tem que ser bom para o cliente que vai comprar e viver, né? Então, essa é a nossa missão de unir todos esses players aí do pois mercado. Me conta, tem alguma história, digamos, quando o loteamento está maduro, porque existe um time, né? Maturidade. Porque, assim, a gente está falando de negócios, de venda, de investimento. Eu contei minha história aí que meu primeiro investimento foi loteamento. Eu comecei pelo loteamento e eu sei que tem uma maturidade. Eu vou falar vou falar de Alphaville, né? Alphaville e Teresina. O Alphaville e Teresina eu vendi lá no passado a 150 mil, era média 145, 150 mil. Hoje um Alphaville está 800, 900 mil, vai depender do tamanho do lote. Existe, assim, dentro da perspectiva da maturidade, porque a gente também está falando aqui de investir para as pessoas entenderem como comprar para viver, como comprar para investir. Existe aqui uma precificação que você já tenha contado uma história. Olha, Rosângela, eu tenho um caso que hoje, igual eu acabei de te falar, do Alphaville, 150, 850. Olha só, em 4 anos, entendeu? Você tem alguma história aí nessa tua bagagem toda? Eu vou contar a história bem próxima de vocês aqui. Reserva das Flores em Timon, lançado em outubro de 2015. Tinha lotes lá de 59 mil reais. Hoje eu revendo esse mesmo lote por 146, 150 mil reais. Então, triplicou aí. Praticamente triplicou. Basicamente. O bairro, né, se desenvolveu super bem, adensado, novas empresas chegaram, um atacarejo na porta. Acabamos de entregar uma área de lazer super maravilhosa lá para as pessoas que hoje a gente até deixa a área de lazer um pouco mais para frente para que o nosso principal beneficiário, usuário, seja o cliente, o comprador e o morador. Então, o ciclo do loteamento ele é esse, é aquele, o lançamento e depois tem toda a fase de obras onde o cliente vai vendo aquela infraestrutura que vai sendo feita. Depois tem um ciclo de construção, adensamento, o bairro toma vida própria. Quem tem essa paciência, primeiro, sabe a oportunidade de comprar na hora certa, né? Nessa fase mais inicial. Mas aí, vamos lá. E aí, deixa a coisa acontecer lá para frente? Não eu vou atrapalhar o teu raciocínio, por quê? Essa questão de a hora certa. Qual é a hora certa? Porque as pessoas, digamos, a maioria, eu mesmo já perdi a hora certa, mas eu já acertei na hora certa. Qual a hora certa? Eu acho que a hora certa é aquela que você tem que ter coragem de tomar a decisão e a partir daquilo você bateu o martelo e deu uma olhada agora para frente. Porque se passou o timing de lançamento, mas é melhor comprar agora do que deixar isso ficar pronto, porque vai pagar mais caro. Então, a hora é agora. O imóvel, ele tende a se valorizar ao longo do tempo, porque é o seguinte, a terra é finita. Os locais bons da cidade,
cada vez mais vai ficando mais longe. Quando mais longe, vai ficando menos valorizado. Então, a gente precisa, né, ter essas localizações privilegiadas, elas não vão se perder ao longo do tempo. Então, a hora é aquela que a pessoa precisa tomar a decisão e falar assim, eu vou entrar nesse negócio, vou investir aqui, né? A gente que é vendedor de lote, a gente fala quem compra terra não erra. Mas, realmente, quantas histórias você já viu? Ah, isso aqui era isso aqui era mato, isso aqui era aquilo. E hoje vale tanto. Gente, porque não é você agora que vai contar essa história para os seus netos daqui uns 20, 30 anos, né? Às vezes eu vou andar de carro e eu olho assim, onde é que vai ser a próxima região que vai valorizar, que a gente tem essa visão, né? Vale a pena comprar? Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, eu vou comprar... é o risco, né? Então, a hora certa que eu gosto de falar... A hora certa é a sua hora que você teve coragem de começar. Porque senão você adia, vai adiando, porque qual é a hora certa? É quando está pronto? Quando está pronto já valorizou. Quando está lá maduro, porque eu falo assim, existe um tempo entre a compra e a maturidade. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10. Esse time aí é justamente o mercado, é a própria população. Porque quem compra e deixa lá dormindo é o bairro todo. Imagina eu vender um bairro inteiro e todo mundo comprou para investir. Uhum. Todo mundo teve a mesma ideia de comprar para investir. O que vai acontecer? Esse bairro ele não vai desenvolver. Porque ele precisa de Por gente. quê? Porque precisa de gente. Só existe... vida se tiver pessoas, se tiver desenvolvimento, se tiver um vizinho. Se for a primeira lá a morar num bairro lá, no loteamento, vai ser um risco, né? Então, eu acho interessante que muita gente vai... vamos lá, família, compra, todo mundo junto, e ali vira uma comunidade. Então, o momento de investir no início, você compra para investir ou para morar, e você compra quando está pronto. Quando está pronto, sempre vai ser mais caro. E você não tem como parcelar isso da mesma forma que você comprou lá no início. Muita gente me liga assim, Rosângela, tem um loteamento, o que tu acha? Minha resposta é essa. Como é que você quer fazer? Porque se você quer comprar para vender a curto prazo, porque tem gente que pensa que é assim, que é que nem bolsa de valores. Não, no outro dia eu quero vender. Não é bolsa de valores. Imóveis é diferente. O imóvel, ele tem um time, existe... Pode ser que aconteça de você comprar... Ontem viu a pandemia, depois da manhã ter dobrado o preço, como aconteceu no Alphaville, que antes da pandemia, o Alphaville valia 200 mil. Eu vendi por 180, 200 mil. Quando eu falava que era 240, não, é muito caro, 200 mil a média. 3 meses depois da pandemia, o mesmo lote de 200 mil estava valendo 500 mil. E aí, lógico, depois de 3 meses para cá, ele valorizou com a velocidade um pouco menor. O tiro foi menor. Por quê? Quem comprou lá, 1 ano depois da pandemia... Hoje, ele, digamos, se for vender hoje, vai vender por 800. De 600, vai ser para... Quem comprou lá no começo, também teve o time que ela esperou. Mas essa pessoa que comprou e ficou, hoje, triplicou, quadruplicou, porque 150 para 800, né? Então, assim, a gente tem que ver o imóvel, o lote ou qualquer... Tem que ver a sua hora de comprar e ver como investimento. Eu tenho tempo... O loteamento, eu gosto de falar assim, eu tenho um tempo de esperar ele amadurecer, porque a valorização acontece mesmo depois que está maduro. O bairro acontece muitas vezes uma valorização quando o bairro acontece, apareceu uma avenida, um asfalto, aconteceu um atacarejo que você acabou de falar, aconteceu uma escola, então isso tudo conta na valorização, isso tudo conta porque você falou aí, pensou na segurança, pensou no paisagismo, porque assim não adianta pensar no paisagismo e colocar uma planta que não se adequa àquela região. Você pensou na captação das águas, você pensou na parte de infraestrutura, de irrigação das áreas, digamos, tem uma planta, vocês fizeram lá a quadra, a praça, tem que pensar de deixar uma irrigação para aquilo ali também, porque a longo prazo entregar isso para
orientando as pessoas de como usar. Exato. Porque o que eu vi assim de diferencial no Alphaville é porque o Alphaville ele deixa digamos, uma administração para o condomínio desenvolver e ele pegar uma atração para a pessoa entender que é diferenciado. Isso valoriza também. Um imóvel que não tem uma boa administração num condomínio, ele vale menos do que o que tem uma boa administração. É por isso que a gente, em todas as classes, a gente atua aí num setor de bairros abertos, mas a gente nunca descuida de olhar para o bairro. Né? Uhum. A gente continua, até porque, olhando para o nosso negócio, a empresa tem ali um ativo que ela precisa cuidar bem. Uhum. Né? Eu cuidar do meu cliente pagador é cuidar do bairro. Então, é fazer a roçagem, é fazer a limpeza de ruas e quadras, é continuar cuidando, é sendo parceiro, né, da municipalidade no sentido de cuidar do bairro. Porque ao cuidar do bairro, a gente valoriza o bairro. E aí, quando valoriza, o cliente paga melhor, a gente, se voltar, a gente revende melhor. E tudo isso vai criando um ecossistema, né, de valorização. Porque a gente precisa realmente fazer o bairro tomar essa pujança, essa vida, essa independência, para que aí ele vai se integrar à cidade completamente, vai ser um espaço onde aqueles que acreditaram ganharam seu dinheiro. Eu vou fazer uma analogia, é igual o casal jovem que quer ter filhos. Qual que é o melhor time de ter filhos? De repente, você fica esperando, você perde o timing, né? E aí você perde aquela saúde que você tinha para poder correr atrás das crianças, para correr atrás dos meninos. Então, a gente tem que... A hora certa, né? É aquele momento da coragem e de tomar a decisão e seguir com ela, né? De ter essa certeza de que você está fazendo uma escolha, um investimento e que você vai colher isso. E só que você tem que saber esperar e pegar o timing desse amadurecimento. Deixa eu falar sobre esperar. Todas as vezes que eu deixei de comprar um imóvel, eu me arrependi. Então, assim, é mais ou menos, meu Deus, por que eu não comprei? Ou então, meu Deus, por que eu vendi? Então, essa história lá... É coragem, eu vou e acabou. Quanto mais você adia, mais você adia, né? Eu falo que a gente, brasileiro, a gente precisa de um boleto para pagar para juntar dinheiro. Tá? Então, eu acho que quando a gente assume uma responsabilidade de criar uma conta de um investimento ali, que todos mês você vai lá pagar sua parcela, pagar seu investimento, você está fazendo uma poupança forçada, mas gente, isso lá na frente você vai colher os frutos desse esforço seu. Porque ele vai se valorizar, né? Você vai poder dar uma qualidade para os seus filhos, você vai poder deixar para eles um início de vida melhor, porque eles já vão ter a base, já vai ter o lote para ele começar a construir sua casa, enfim. Ou você vai fazer dali uma renda passiva para a sua aposentadoria futura, com a locação de um imóvel. Então, a gente tem que olhar o imóvel sempre com essa capacidade, essa inúmeras usos, né, e potencialidades que esse imóvel tem e o desenvolvimento da região. Então, a gente precisa olhar assim com esse olhar investidor, mas é um olhar para você cuidar de você mesmo, tá? Você está investindo, você está cuidando de si, cuidando do seu futuro. Quando você assume o risco, você consegue. Porque todas as vezes que eu não assumo, eu deixo para lá e a coisa não acontece. Mas quando a gente vai e assume o risco, a coisa dá certo. Isso funciona para tudo. Eu assumo o risco. Qualquer risco que eu assumo. Na empresa, na minha atividade física, no meu investimento. Eu estou assumindo esse risco. Digamos, lá no investimento. Se eu estou comprando, agora eu vou me virar para eu pagar. Se eu estou contratando o melhor personal, o melhor nutri, eu vou ter que me virar para ter um resultado, porque não faz sentido você estar pagando o melhor nutricionista, o melhor personal e não ter resultado. E não faz sentido eu fazer esse investimento sem um propósito. Então, se você tem um propósito, eu quero ter renda passiva, porque uma das coisas que a gente mais ouve hoje é as pessoas quererem renda passiva, mas elas não se planejam para renda passiva. Eu quero ter renda passiva, mas é que nem a história, eu tô querendo ganhar na loteria e não jogo. Então, é você se planejar. Dá para investir pouco, um ticket baixo, uma prestação
Hoje a prestação é quanto de um imóvel? A gente tem parcelas a partir de R$ 500 no Reserva dos Babassus, numa região extremamente consolidada e privilegiada. Então, assim, é uma poupança que cabe no bolso das pessoas. Olha aí. E que a gente vai ter realmente essa pessoa que acreditar nisso vai colher lá na frente. Olha só, você paga uma parcela de R$ 500. Você contou a história de uma pessoa que comprou um lote, que lá na frente o filho passou em medicina, estava lá guardadinho, ela pagou isso a longo prazo, valor baixo, e aí ela tem isso para guardar. Tem como você fazer isso, tem como você tracionar, tem como você alavancar os seus investimentos com imóvel. Hoje eu compro um lote, aí depois eu vendo esse lote, compro um apartamento, eu vendo esse apartamento, compro mais outro, porque às vezes a pessoa quer logo, eu quero um de 200 aqui, e ela não para pensar como é que eu vou querer o de 200 se a renda não cabe ainda eu comprar o de 200. Por que não? Aí eu quero. Hoje eu moro num apartamento grande, 200 e poucos metros, mas eu comecei com lote. Tu imagina por quantos apartamentos eu passei? Eu passei por vários. Eu fui tracionando. Eu vou comprar esse. Eu comprei um sem elevador, 100 metros. Depois, eu quero 100 metros com elevador. Depois eu quero de 130. Depois eu fui para minha casa. Então, foi tracionando que eu cheguei até aqui. Então, essa é uma boa dica para quem quer investir, para quem quer mudar de vida, para quem quer ter o filho médico lá no futuro, comprar lá o seu lote. Porque a gente está falando não é só de loteamento, a gente está falando de formas de você ter renda passiva. Tem renda passiva, você tem que se jogar. Se joga e compra o imóvel, porque senão não vai. O preço a ser pago, te digo, é muito bom para o benefício que você vai colher lá na frente. Não tenho dúvida disso. Né, as fortunas e mesmo gente pequena que começa construindo e depois faz kitnet, faz sala comercial, enfim. E aí você ter uma aposentadoria mais tranquila, só que tem um preço a ser pago agora, né? E aqui, eu vou te falar, tem alguns milionários em Teresina. Aqui no Brasil e no mundo, né? A gente fala até de Warren Buffett, né? Que investe em imóveis. Então, assim, quem investiu em imóveis não se arrependeu. Todos os milionários aqui, que são de Teresina, como conheço brasileiros, todos investem em imóveis. E eles começaram a triplicar a riqueza deles quando começaram a investir em imóveis. Então, não é porque você está comprando só o primeiro imóvel lá no começo, como eu comprei com 21 anos de idade lá atrás, não significa que você vai ter o imóvel dos seus sonhos. Então, essa é uma dica maravilhosa aí. E aí, eu quero aproveitar para te agradecer. Nosso papo aí, nós estamos aqui com 54 minutos. Eu conversaria mais 1 hora, porque eu adoro entender desenvolvimento da cidade, eu sei que vocês fazem pesquisas. Tá aí tem o Marcos Araújo que vem para fazer pesquisa, a gente falou disso ontem. Então, não é à toa que se constrói um bairro, não é à toa que se desenvolve uma cidade. Vocês estudam a região, vocês fazem todo esse papel, digamos, não é empírico, né? Então, eu gosto de entender e eu acredito que tem muita gente aqui que possa aprender com um bate-papo desse, tá? E aí eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite de estar aqui. Que bacana, Rosângela. Eu que agradeço a oportunidade, né? O nome do programa ficou lindo, Cantos e Encantos. A gente falar um pouco dessa experiência de vida, né? De coisa boa, falar não de mercado imobiliário, mas falar de vida das pessoas e o local que elas vivem, né? Que elas trabalham, que elas estudam, que elas vivem, que elas têm lazer, né? Jaime Lerner falava uma coisa muito legal, que as pessoas têm que morar, trabalhar e ter lazer próximo. Né? Então, que as pessoas realmente possam viver melhor. E a escolha do viver melhor passa pela escolha do seu imóvel. Né? Onde você quer viver, como que você quer viver, porque a partir do teu imóvel, que é o local onde você vai voltar para casa, e de onde você vai sair todos os dias, dali você faz o que você quiser. Né? Parabéns pelo projeto, pelo programa. Espero poder voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo tão gostoso e nessa cidade tão maravilhosa que a gente ama tanto, que é Teresina. Obrigada. E aí eu vou falar com vocês que querem entender mais sobre Cantos e Encantos, que é o nosso projeto. A gente vai falar de
como ter um lar perfeito. E aí eu aproveito para você conhecer também mais sobre a Nova Harmonia. Se você quer entender, tem o QR Code aqui na tela. Entra aí para conhecer tudo sobre a Nova Harmonia e continua a nos seguir e assistir nossos podcasts, que você vai entender mais do mercado imobiliário e mais de cantos e encantos. Aguardo vocês.